Seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus amados, esse é o segundo vídeo da série O Santo Texto. O primeiro vídeo, recordando aqui, nós vimos como se evoluiu o texto e como foi criado a Ave Maria, essa oração maravilhosa que todos nós católicos temos a obrigação de saber. Amém? E hoje eu quero compartilhar para vocês, nesse segundo vídeo, como se formou o texto. Você sabia que o texto ele não foi prontamente já desse jeito? Vamos inventar o texto. Não. Ele teve uma evolução. Durante os séculos. Não foi uma coisa assim de uma hora para outra. Como eu falei no primeiro vídeo, desde os tempos, desde o povo da primeira comunidade cristã, eles já faziam a meditação da Ave Maria. Aquela primeira parte, saudação de São Miguel e a saudação de Santa Isabel. Quem lembra disso? Amém? Tá certo. Como eu falei também no primeiro vídeo, o texto é literalmente a terça parte do Santo Rosário. Rosário que significa coroa de rosas. Rosário, por isso que o nome é Rosário. Coroa de rosas. Certo? O rosário surgiu por volta do século IX. Não tem uma data específica, mas ele ficou popular, conhecido mesmo, por volta do século IX. Os monges agostinianos e os monges beneditinos, eles rezavam os salmos nos seus mosteiros, nas igrejas, para onde eles iam, eles rezavam. Mas havia um problema: o povo, a população em si, eles eram analfabetos. Eles não tinham como ler. E essa Bíblia que nós temos hoje, nos nossos lares, naquela época, a Bíblia, ela não tinha em todos os lares. Ela só tinha na igreja, e não era em toda a igreja. O povo não tinha acesso. Não é como hoje, que você tem Bíblia até no celular. Não é verdade? As coisas mudaram muito. Então, o que foi que aconteceu? Junto com os padres dominicanos, que era uma ordem de padres pregadores da palavra de Deus, conhecido como os padres dominicanos, eles desenvolveram a oração popular dos salmos. Por isso que o nome é saltério, que é o conjunto de salmos que nós temos na Bíblia. Como o povo não sabia ler os salmos, eles rezavam inicialmente 150 Pai Nosso. Aí se juntava em outro momento, rezavam 150 Ave Maria. Aí se juntava em outro momento 150 louvores a Jesus. Em outro momento 150 oração em honra de Nossa Senhora. Está vendo como era complicado? Por que 150? Porque é o conjunto de salmos saltério, 150 salmos que corresponde às 150 Ave Maria. Então o que foi que aconteceu? Em 1204, o padre Domingo de Guzmão, fundador da ordem dos padres pregadores, conhecidos como padres dominicanos, para enfrentar a heresia daquela época. Se vocês acham que hoje tem heresia, isso não vem de hoje, não foi inventada hoje. Isso já vem desde aquela época. As heresias contra a igreja, contra Nossa Senhora, contra toda a ordem sacras. E desde aquela época também já havia pequenos grupos de protestantes agindo em ordem particular. Não é como é hoje, que você vai, você vê protestante em tudo quanto é lugar. Era uma coisa mais restrita, mas também já havia. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que Nossa Senhora apareceu para esse padre. Ela apareceu. E deu mais ou menos a ideia de como ele ficaria montado. E também pediu que ele fosse rezado todos os dias. Todos os dias. E aconteceu também uma coisa maravilhosa, que eu achei muito interessante. Quando Nossa Senhora pediu que se juntasse o Pai Nosso e as Ave Maria, aí eles decidiram contar. E como era que se contavam? Não era assim, com o texto, contando as contas, não. Eles pegavam 150 pedrinhas, colocavam dentro de um saco
E cada Pai Nosso e Ave Maria, eles iam tirando uma pedrinha. Iam contavam no dedo, graveto, qualquer coisa que servisse para contar. Mas só que a partir daí eles começaram a se organizar. O texto mais ou menos como é hoje. E ainda não era dessa forma. Quem foi a pessoa que mais insistiu para que o texto ficasse mais ou menos do jeito que está hoje? Em 1365, olha só, 1365, um monge chamado Cartucho Henrique dividiu as 150 Ave Maria em 15 dezenas. Aqui nós temos 5 dezenas porque é o texto, mas o rosário ele tem 15 dezenas. Ele foi um que começou a fazer isso de verdade. Não foi literalmente ele. Eu pesquisei vários estudos que diz que foi ele. E tem estudo que diz não. Ele foi um que deu força. Ele lançou poemas e incentivou para que ficasse dessa forma. Mais tarde também, um dos grandes discípulos de Nossa Senhora, São Luís Maria Grimond de Montfort, muitos séculos depois, ele também deu apoio para isso aqui. Por volta do ano de 1600, ele deu apoio, porque o povo estava acostumado àquela oração direta, 150 Pai Nosso, 150 Ave Maria. Não foi fácil, até o povo ir se adaptando, até a igreja ir se adaptando a essa nova situação. Ele chegou a lançar poemas, ele chegou a viajar e pregar sobre essa situação. E a missão não foi fácil. Existia divisões dentro da própria igreja e entre a população. Vocês sabiam disso? Porque o texto, ele veio para combater os hereges. E quando a igreja colocou ele, mais ou menos como deveria ser no dia de hoje, muita gente não abraçou a causa. Não abraçou a causa. Mas, em 1500, o que é que nos lembra a história no ano de 1500? O que é que aconteceu? Descobrimento do Brasil. O descobrimento de quem? Brasil. O descobrimento do Brasil. O maior país católico do mundo. Em 1500 ficou estabelecido, agora já era a ordem da igreja, que para cada dezena do rosário fosse colocado um Pai Nosso. Uma dezena, um Pai Nosso. Uma dezena, outro Pai Nosso. Só em 1500, e a cada dezena fosse meditado uma passagem da vida de Jesus e da vida de Nossa Senhora. Só aí, quando a igreja tomou uma posição, aí ficou universal para todos. E o texto tomou essa forma, tomou mais ou menos como é hoje. Mesmo os estudos que eu li, que eu pesquisei, eles ainda não disseram, ficou do jeito que está aqui. Mas daí ficou mais ou menos como era, e hoje está dessa forma. Olha só. Só em 1500. E uma curiosidade bem interessante. Muita gente, nós católicos, temos uma mania de dizer, eu vou rezar o texto. Agora eu gostaria de perguntar, para quem está presente, para quem está me assistindo. Essa expressão, rezar o texto, está certa ou está errada? Oi? Errada por quê? Como? Porque o texto, a gente não se reza. O texto se medita. Era uma oração meditada. Uma companhia de cientistas ateus, eles disseram, ainda que Deus não existisse, a oração do texto, ela curaria muitas pessoas em crises psicológicas,
em crise nervosa e faria bem para a alma daquela pessoa. Ainda que Deus não existisse. Os ateus, um grupo de cientistas ateus, eles disseram, saíram no mundo inteiro, nos jornais e tudo, que ainda que Deus não existisse, a meditação do texto faria bem para a psicologia humana e faria com que a pessoa tivesse uma vida melhor. Se um grupo de ateu assume isso é novidade para eles, mas para a gente é novidade. Que o santo texto pode melhorar a vida de cada um, isso é novidade para nós cristãos? Não é, gente, pelo amor de Deus. Outra situação. As dezenas são chamadas de mistérios. Essa semana, eu fui conversar com algumas pessoas católicos antigos, e a pessoa simplesmente não sabia. Chamava simplesmente de dezena. Aí eu perguntei para essa pessoa, propositalmente, você já rezou o mistério hoje? A pessoa, mistério de quê? Do texto. Poxa, o texto é mistério? Desde quando o texto é mistério? Você não sabia que a cada dezena daquela é rezada de mistério, porque fala da vida de Jesus e uma senhora lá, não, eu nunca parei para pensar, eu chamo de dezena e pronto. Nos dias de hoje, que a palavra está aberta, que a igreja está ensinando, muita gente simplesmente não sabe. E se essas pessoas não sabem, cabe a nós o quê? A ensinar, a passar. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta. Quantos são os mistérios do texto? 5. Mas é 5. Oi? 5. O texto é 5. Rosário é 1. É. 4. Os mistérios. Os textos. Qual é o primeiro mistério? O mistério gozosos. Segundo mistérios dolorosos. Terceiro mistérios gloriosos. E o último, instituído pelo São João Paulo II, os mistérios luminosos. Tem gente, eu já vi muitas pessoas dizer que a pessoa perde tempo em rezar o texto, porque não está na Bíblia, não tem nada a ver. Pois eu digo uma coisa, quem reza o texto todo dia, lê, medita e vive a vida de Jesus, toda semana. Amém? Dê uma salva de palmas para essa realidade. Agora, meus amados, para a gente tirar todas as dúvidas desses mistérios, no próximo vídeo, nós vamos falar de cada mistério e aonde encontrar ele na palavra de Deus. Para quem não sabe, daqui da comunidade, ou quem está me assistindo no canal do YouTube, dizer que o texto não está na Bíblia. Isso é um equívoco terrível que tem que ir por terra. A palavra do texto, a meditação do texto, ela é centrada 100% na palavra de Deus, na vida e no ministério de nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora da Sagrada Família e, consequentemente, com a gente. Amém? Amém. Então, fiquem todos na paz de Cristo e no amor de Nossa Senhora e até o próximo vídeo. Amém?